Olá, seja bem-vindo à Visão Trabalhista Entrevista. Hoje o nosso papo é com duas historiadoras, duas professoras que têm pesquisas voltadas para o movimento social, mas focadamente hoje a gente vai falar mais sobre a greve de Osasco de 1968, que completa 50 anos agora em julho de 2018, e 2018 é um ano muito especial para nós trabalhadores, porque nós lembramos o marco fundamental que foi essa greve, o marco de luta, mas também lembramos o que ela deixou de raízes para a luta que nós temos hoje, para o enfrentamento contra os retrocessos em direitos que foram conquistados desde lá de 68, com as lutas no ABC, enfim, um processo de acúmulo de lutas que a gente tem hoje e que a gente precisa avançar para dar conta de todos os retrocessos que estão sendo impostos para a gente. A gente conversa hoje com a professora Marta Rovai, que estudou a presença da questão de gênero na greve de 68, e nós conversamos também com a professora Cláudia Moraes, que é professora da Unifesp, professora Marta, professora da Universidade de Alfenas, e a professora Cláudia Moraes, professora da Unifesp aqui de Osasco, que vai dar também um panorama para a gente de um seminário que aconteceu na última semana lá na Unifesp, falando justamente da greve, mas tendo como enfoque também o trabalho de pesquisadores que analisaram de forma mais crítica, assim como a professora Marta Rovai, outros que passaram lá pela Unifesp, que com certeza deram muita contribuição para a gente conhecer mais sobre essa história e para a gente refletir a luta hoje. Obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje no nosso programa. E aí, eu queria começar com a Cláudia, contando para a gente qual que é a perspectiva da Unifesp em se inserir numa programação que celebra os 50 anos da greve de Osasco. Olha, a Unifesp, como uma universidade pública, né, tem uma função social e a gente entende, a nossa equipe lá, que trabalha com a área de realidade brasileira, a gente entende que nós temos uma função em Osasco, né, uma função local, regional e não só nacional, né? Então, nós temos procurado, através da extensão cultural, realizar o máximo de atividades possíveis que possam trazer a comunidade para o diálogo junto com a universidade, né? Então, acho que, acima de tudo, a universidade ela buscou se engajar na organização do seminário, ela busca se aproximar de instituições da cidade, os sindicatos metalúrgicos, os sindicatos bancários e outras várias organizações, né, com essa finalidade, que é a finalidade de fazer, realizar essa função, né, que é uma função de levar um conhecimento, que é o conhecimento científico, né, produzido na universidade, para o diálogo com a própria sociedade. Então, esse foi o objetivo central do seminário. E um papel fundamental, pensando em universidade pública, pensando nesse estreitamento que nós temos que ter entre a academia e o campo prático ou vice-versa, para que a gente consiga evoluir tanto na produção do saber quanto no respeito ao trabalhador, como já dizia Paulo Freire, né? Valorizar o conhecimento do trabalhador, que é de onde vem muito do que a gente precisa, né? Na produção do saber. E a professora Marta, primeiro quero elogiar a tua tese, assim, como jornalista eu gostei muito da tua forma de descrever, do seu texto, porque a gente tem, às vezes a gente tem um ranço, né, de teses acadêmicas que fica muito naquela coisa da metodologia, mas não, é muito leve, é algo assim que dá prazer de ler, mesmo sendo um trabalho acadêmico que às vezes é mais árido, né? E me chamou a atenção, logo no início, que você fala que existem silêncios, né, no relato dos homens que passaram pela greve, que fizeram a greve, existem alguns silêncios, e que esses silêncios não necessariamente, mas também eles são relacionados com o autoritarismo do regime.
mas existe algo ou alguém, ou muitos alguém que são silenciados, que são as mulheres. Por que esse silêncio em relação às mulheres? Então, quando eu fui entrevistar os trabalhadores, o que me chamava a atenção era assim, não é exatamente um silêncio, mas uma certa ideia de ajuda e de colaboração. Então, assim, quando eles narravam a ideia da greve, eles citavam mulheres. Mas citavam mulheres em que sentido? Eram elas que estavam ali cozinhando quando a gente se reunia, eram elas que foram atrás da gente na prisão, mas eles usavam inclusive uma expressão que era elas estavam nos bastidores, né? Um fato que me chamou a atenção é quando eles disseram que quando eles entraram em greve, um grupo de 200 mulheres de uma fábrica chamada Granada, que era a fábrica de fósforo, desceu autonomista para apoiá-los e eles pediram para que elas voltassem para casa, que greve não era coisa de mulher. Então, a gente percebe aí as relações hierarquizadas de gênero, né? Intencionais ou não intencionais, próprias de uma cultura, não é, machista. Se a gente pensar a década de 60, né, quer dizer, o que era a mulher na década de 60? Então, eu acho que os próprios operários incorporavam muito essa questão de que o lugar da mulher era o espaço privado, né? Então, eu acho que não vem da ditadura, né, mas vem de uma cultura autoritária que até reconhecia na mulher certo papel, mas não um papel de protagonista, né? Sempre um papel de coadjuvante. E por isso é que eu fui buscar essas narrativas femininas, né? Até que ponto elas eram coadjuvantes, né? Até que ponto elas ajudaram, né? Ou foi muito mais do que isso, né? E eu penso que elas mostraram que foi muito mais do que isso, né? Elas romperam essa história hierarquizada, silenciada, né? Silenciada ou numa tentativa de silenciar, mas não tanto silenciada porque elas provaram que elas não silenciavam, né? No espaço do privado, no espaço da família, no espaço do bairro, elas agiam, né? Então não era exatamente uma história silenciada, né? Eu me recordo de muitos relatos que a gente já ouviu lá no sindicato que realmente vão nesse caminho. Elas ajudavam, elas cozinharam, elas ficaram na retaguarda. Um reconhecimento que é parcial de um papel tão importante. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta eu vou perguntar para a Cláudia justamente essa questão do papel mulher nos anos 60, que hoje a gente evoluiu e às vezes a gente acha que a gente não evoluiu tanto, precisamos evoluir mais, mas olhar em retrospecto também faz bem para a gente entender o quanto a gente já conquistou. A gente já retorna.